Opa, boa noite, boa noite. Fala, galerinha iluminada. Hoje é um bate-papo aqui com o meu amigo Lázaro Contreras. Valeu, Bruno, pelo convite. Tem uma pergunta aqui que é baseado na galera aí, na galera iluminada que nos acompanha. Então tem arquiteto, tem engenheiro, tem os nossos amigos eletricistas. Temos também aí os curiosos na casa dele fazendo, trocando uma lâmpada, uma luminária e querendo conhecer coisas novas aqui no canal. Mas considerando aí o pessoal, o prestador de serviço, né? Um exemplo, né? Um eletricista, como que ele pode se tornar um grande vendedor? Que atitudes são importantes para ele converter mais vendas? Quando a gente fala vendas com eletricista, é converter mais serviços. O primeiro passo, cara, é ele ter muito claro quais são os serviços que ele entrega, que ele pode entregar. Então, por exemplo, os serviços que ele entrega e o que o cliente pensa, ou que o cliente tem como necessidade, são coisas diferentes. Qual a tarefa de um vendedor, de um eletricista? Como o tema hoje é esse, né? Então eu vou focar nessa linha. Você enxergar as oportunidades que tem no cliente, através das perguntas, como eu comentei, né? E quando o cliente começar a listar, por exemplo, preciso trocar toda a parte de elétrica. Não, eu estou com um problema na minha casa. Que problema que você tem? Olha, as luzes estão piscando, estão desligando e tal. Ele sabe que aquilo está acontecendo, porque esse é o problema que o cliente enfrenta. O cliente não está pensando, eu preciso de um eletricista aqui para poder trocar minha fiação, eu preciso de um eletricista para poder trocar uma... Não! Um disjuntor no quadro, eu preciso de um eletricista para ver se a bitola do fio está correta. Cara, o cliente não sabe nada sobre isso. Claro, se ele não for um engenheiro e tal, mas ele não sabe. No princípio, ele não sabe. Qual que é a função, né, de um eletricista? Cara, primeiro, entender que o cliente pode não saber nada. E na maioria das vezes ele não vai saber nada mesmo. Então ele tem que tratar um cliente como um aluno. Por que um aluno? Qual que é a nossa tarefa? Né? Eu como vendedor. Eu preciso vender o meu produto, o meu serviço, certo? Como que eu vendo o meu produto e o meu serviço? Encontrando necessidade. Então, como a gente falou, a gente precisa primeiro aprender a identificar as oportunidades, saber ouvir. Quando eu ouço o que o cliente fala, eu vou pontuando as oportunidades. É como se fosse fazendo uma listinha na minha cabeça. E por quê? Porque são as coisas que o cliente fala. Às vezes o cliente fala de um jeito que não é o jeito que ele quer se expressar, mas é o que está na cabeça dele ou é porque é a necessidade que ele está vendo. O vendedor, eletricista vendedor, o que ele precisa fazer? Ensinar o cliente o porquê das coisas. Ensinar o cliente o porquê ele precisa trocar a fiação na casa dele. Ensinar o cliente por que ele tem que trocar um disjuntor no quadro. Ensinar o cliente por que ele tem que colocar um dispositivo de segurança. Eu falo essas coisas porque eu construí minha casa recentemente, então eu estou um pouquinho por dentro do assunto. Passei alguns maus bocados aqui, então eu sei mais ou menos, eu tenho uma noção do que falar, porque de fato, meu pai é engenheiro eletricista, para você ter ideia. Então eu sempre ouvi esses termos na minha casa. Então, eu como um leigo, eu preciso de alguém que me ensine, que me explique. E às vezes, e aí tem a questão do cliente também, ser um cliente disposto disposto ativamente para aprender. Porque um cliente disposto ativamente para aprender é aquele cliente que faz perguntas, que é um cliente mais analítico. O cliente mais analítico é aquele cliente que vai querer saber qual é o disjuntor, qual é a bitola do fio, e por que tem a bitola por que aquele disjuntor usa com aquela bitola do fio, por que usa com aquele tipo de equipamento, se é um chuveiro, se é uma lava-louça, se é um micro-ondas, se é entende? Então, esses três elementos, vamos lá. Disjuntor, tô dando exemplo, tá? Me peço desculpa aos eletricistas aqui, participantes, se eu falar alguma besteira. O disjuntor, não me corrija, hein, rapaz? A bitola do fio e tem o eletrodoméstico que vai na outra ponta. O cliente, para ele entender o porquê tem que trocar o disjuntor, você vai ter que explicar. Por que ele vai ter que trocar o fio, fiação? Vai ter que explicar. Então, essa habilidade de ensinar o cliente, nem que para isso você tenha que desenhar para ele. Puta, mas como que eu vou desenhar? Isso é óbvio. Óbvio, às vezes, é para a pessoa que entende do assunto, não para o cliente. Entendeu? Exato. Então, essa habilidade de ensinar, cara, o vendedor, o eletricista, o profissional, ele tem que querer ter essa vontade de ensinar o cliente. Porque é muito confuso quando a gente está na posição de cliente entender as coisas que não é do nosso dia a dia, que não é da nossa rotina.
entende? Então, por que tem que ser um fio mais grosso? Mas, pô, esse pacote de fio é muito caro, rapaz. Mas é o fio que serve para esse tipo de equipamento por causa disso. Se não vai acontecer isso, você quer que aconteça? Puta, não quero. Então, o que você prefere? Não trocar ou correr o risco? Trocar e ter o problema resolvido, você prefere o mais barato. Se quiser, eu coloco o mais barato, mas a responsabilidade, você sabe que eu sou, você está ciente. Eu estou te explicando o risco que você pode ter. Aí, você entende? Essa dinâmica, esse ensinamento é que o vendedor, nesse caso, nesse nosso encontro, o eletricista precisa ter. É isso. Basicamente, cara, ele tem que ter essa vontade de ensinar. Claro que você não vai dar uma aula pro cliente, né, de elétrica, de resistência, de impedância, sei lá, né? Não vai dar uma aula para ele disso, mas você precisa ter uma linguagem simples, clara, com termos fáceis para o cliente entender. Não eu, vendedor, não eu, eletricista. Não, tem que trocar juntor porque ele não tem, sei lá, vou falar aqui ele não tem dimensionamento, o dimensionamento está errado. O cliente ouve aquilo, cara, para ele nada é absolutamente a mesma coisa. Ele fica confuso e sabe o que ele vai falar? Ele vai ficar assim, ó, entendi, dimensionamento, né? Ah, tá. Ele pensa, puta, papo do cara, né? Tá me enrolando. Porque ele não sabe, não tem segurança para se defender para poder interpretar aquilo que está sendo dito. Então, o que resta para ele? E a gente está tão acostumado a ter profissionais que vêm, né, na sua casa, na sua empresa, não, pensando só no dinheiro, eu vou botar ali, vou vender para esse cara aqui, ó, R$500, R$1.000, tal, né, tanto. Né, pensando somente no dinheiro, e esquece do profissionalismo, esquece de ensinar o cliente. E aí, o cliente, quando ele adquire um serviço e paga caro por aquilo e ele não entende, sabe o que ele faz? Na próxima vez eu procuro um mais barato. Tem mais barato? Tem, mas muitas vezes não presta, como diz algumas pessoas aí da live. Você entende? Então, cara, essa habilidade de ensinar de forma simples o que é complexo para o cliente é que um eletricista precisa ter. Então, eu vou tentar resumir aqui, porque eu falo bastante, você me interrompe na hora que você quiser, para fazer uma pergunta, alguma coisa. Tranquilo. Mas a habilidade de se comunicar, disciplina, foco, ter muita clareza dos serviços que você faz e ter como se fosse uma lista mesmo, né? Ter isso na cabeça, num papelzinho escrito. E quando você for conversar com o cliente, não sair falando um monte de besteira, você tirar dúvida, conhecer o cliente, saber o que está acontecendo com ele, né, tentar, e quanto mais perguntas fizer, mais oportunidades vai encontrar. O cliente falando, ele respondendo, você vai observando aquilo ali e ver o que se encaixa com o serviço que você tem para oferecer. E na hora que você for oferecer, na hora que você for explicar seu serviço, você explica ensinando o cliente. Presta atenção nisso. Explicar ensinando. Show. Tá bom? Explicar ensinando. Você vai no esporte, no dia a dia com seu colega de trabalho, com seu chefe, tudo você está ali vendendo. Você vende a imagem, você vende uma ideia, você vende um produto, um serviço. É interessante, mesmo não sendo aquele clássico vendedor, né? Porque a gente... Etiqueta, né? O título de vendedor. Eu acho que tinha muito, hoje menos, eu sinto menos, né? Mas eu sentia mais preconceito antigamente. O cara é vendedor. É tipo assim, o cara não conseguiu um trabalho sério que os pais queriam que fosse... como uma profissão próspera, né? Engenheiro, médico, advogado e pronto. Não, o cara, não conseguiu, não se achou na vida, é vendedor. Era uma coisa assim, cara, eu conheço, mas é muito mais vendedor, mas muito melhor que qualquer, não menosprezando qualquer faculdade. Eu adoro vender, eu falo que eu sou vendedor também, além de ser empreendedor e dentre outras coisas mais, mas vendedor faz parte também do meu DNA. Então é com muito orgulho também que eu falo que eu sou vendedor. Adoro, até hoje eu vendo também luminária, projeto, ideia, tudo, né? Passou por um amadurecimento, as pessoas hoje reconhecem mais, né? Essa valorização da categoria também, né? O que acontece, Bruno, é que fica exatamente o que você falou, né? Não era uma profissão almejada. Então, quem se tornava vendedor? O cara que foi convidado, porque conversa bem, é bom de lábia, é o que as pessoas associam, mas não é bom de lábia, não. É bom a pessoa para se comunicar. Isso é um. O dois é aquela pessoa que montou um negócio próprio e ela tem que aprender a vender. E o três, cara, é aquele que ficou desempregado de fato, entendeu? Então ficou muito nítido isso no mercado, né? O cara ficou desempregado. E a profissão que mais vaga oferece no mercado é vendas. Não precisa de diploma, entre aspas, tem algumas empresas até exigem, mas
não precisa de diploma, e você já pode entrar no mercado. Então, essas 3. O problema é que as pessoas entram nesses 3, entre aspas, sem querer, sem a real intenção de ser vendedor. Por exemplo, eu fui convidado, não queria ser vendedor. Uma pessoa que vai empreender, ela não quer aprender, ela não quer ser uma vendedora. Ela quer que a empresa dela dê dinheiro, ela quer ganhar dinheiro com a empresa dela. Ela não quer ter chefe. Então, a pessoa que for desempregada, o que ela quer? Um emprego. Ela quer um salário fixo. Ela quer uma renda todo mês. Ela quer segurança. Então, elas não pensam em evoluir, crescer, amadurecer como vendedores. E aí, esse é o lance que faz com que as pessoas demorem para se tornar bons vendedores. E aí, hoje no mercado, ainda hoje no mercado, o que acontece é que, cara, a cada 10 é pouco, aliás, a cada 50, 100 pessoas, 100 vendedores, sabe quantos se preocupam em evoluir, em crescer, em amadurecer, aprender técnica, pegar um livro e se desenvolver? Cara, 1, 2, é um número baixíssimo. E a consequência de não buscar conhecimento é não bater meta, é você ficar desesperado, dar desconto quando não precisa dar desconto, é não saber explorar, não explorar o cliente de forma negativa, mas explorar as oportunidades que você tem, que aquele cliente te proporciona, que você consegue enxergar naquele cliente. Na verdade, é aprender a enxergar as oportunidades no cliente. Eu acho que essa é a frase mais adequada. E tudo isso pode ser treinado, desde que a pessoa queira se desenvolver em vendas. Só que ela tem que querer. Falar bem é você mandar uma mensagem. Né, você ser expressivo, as pessoas verem que você se expressa bem. Talvez você tenha uma expressão muito boa. Mas comunicar mesmo é quando você completa o ciclo, né? Você manda uma mensagem, a pessoa recebe, e essa mensagem volta para você de alguma forma, através de um feedback, ou de um retorno, uma percepção sua durante uma abordagem de vendas ou no telefone, para você sentir ou perceber se o cliente, o cliente, né? Recebeu a informação como você gostaria. E validar aquilo com o cliente. Validou, fez todo esse ciclo, aí sim você se comunica bem. Do contrário disso, você só fala. De fato, é bom de lábio. Então, a comunicação, a disciplina, a organização, o foco. Cara, essas são as principais que ele ganha dinheiro. São as primeiras que vêm. A gente pode listar algumas outras aqui, mas essas são as principais, tá? Se você me permite, eu gosto de uma. É saber ouvir. Saber ouvir. Muito bom. E tem a ver, então, aí que está embutido dentro da comunicação, né? Porque às vezes as pessoas acham que a comunicação é só aqui. Exato. Então você tem aqui, você tem o visual, você vai olhar a reação da pessoa, é um conjunto, né? A gente aprende você só não precisa pegar na pessoa para fazer o sinestésico, mas você usando aqui, você tem muitas respostas, né? E às vezes o vendedor, acho que tem aquele vendedor que atropela. Ele quer empurrar a venda de qualquer maneira e não espera nem a resposta. Ele espanta o cliente, né? Então, exato. É o vendedor espantalho. Talvez aí, algo para não fazer, né? O cara que espanta. É algo para você fazer. Falar mais do que ouvir. Então, essa que você falou, saber ouvir, é uma habilidade que está dentro do tema de comunicação. Então, quando eu falo comunicação, o cara tem que aprender a comunicar, não só falar, mas falar e ter o feedback de volta. O feedback é saber ouvir do cliente. Por exemplo, vou conversar com o cliente, cara, eu preciso estimular o meu cliente a falar. Quanto mais o seu cliente falar, melhor para você, porque mais oportunidades você encontra. Então, só que para o cliente falar, não vai sair falando de grande, né? Não vai sair falando um monte de coisa. Ele tem que ter alguma coisa para estimular o cliente. Por exemplo, eu gosto muito de usar na abordagem conhecer o cliente, tirando, claro, a parte da minha apresentação, né? Eu falo um pouco do que eu posso fazer por ele, de como eu posso ajudar, mas eu gosto de usar na abordagem conhecer o cliente. Então, fala um pouquinho mais sobre o seu negócio. Qual a linha de produtos que você tem? Então, você começa a conhecer o cliente. Quais são os trabalhos que você tem de serviço aqui? Deixa eu conhecer. E aí você vai conhecendo o cliente, ele vai falando, cara, porque ele vai falar do negócio dele. Mas como funciona isso? Tem que ser curioso, sabe? Tem que ter essa curiosidade, essa vontade de conhecer. E aí, com isso, o cliente vai falando e você vai ouvindo. Conforme você ouve, você vai começar a enxergar as oportunidades que você tem ali naquela abordagem de vendas.